o comando está instável. É assim, as coisas são assim. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Celso, você falou uma coisa que eu pensei agora na seleção brasileira, porque eu acho que a CBF fez com o Fernando Diniz foi um tremendo do amadorismo. Você demite, não conversa com o Diniz, até pelas informações que foram passadas, para ver se ele queria ficar no Fluminense ou ficar como técnico na seleção. E você demite o técnico após 6 partidas e contrata o Dorival. O Dorival não tem nada com isso, eu acho um baita de um técnico. Mas a maneira que a CBF lidou com o Fernando Diniz foi extremamente amadora, na minha opinião. Tanto na ida dele para a seleção, que foi uma coisa que foi colocada como tampão, com acerto, né, com o Ancelotti, que nunca existiu, e depois a maneira que tiraram o Diniz. Como que você viu isso, Celso? Você ficou intrigado também com essa situação do Diniz? Tu me disseste que podia falar qualquer coisa. Intrigado, não, né? Acho que poderia usar outro adjetivo. A gente fica muito preocupado com isso, É... né? Com a CBF fazendo. E tomando atitudes como essa. Afinal de contas, eu acabei de falar a respeito da história, da responsabilidade. Nós somos 5 vezes campeões mundiais, né? Todo mundo gostaria de ter esse título ou essa história no futebol brasileiro, né? Nós estamos simplesmente, em alguns momentos, jogando fora isso, né? Aquilo que nós todos ficamos aí chocados, porque nós tivemos aí recentemente infelizmente, algumas passagens, né? Alguns falecimentos do Pelé, do Zagallo, do Beckenbauer, do Roberto Dinamite, até me lembrei agora, do próprio Maradona um pouquinho antes e tal. Porra, nós temos que ter respeito pelo futebol, né? O futebol brasileiro, principalmente, que é o que nós estamos falando, nós podemos fazer e tomar uma atitude de tampão para uma seleção brasileira que tem uma responsabilidade e uma história mundial. Então é muito complicado isso, né? É muito difícil isso. A própria direção da CBF, ela não existe, não existe alguma coisa, um norte, é o que parece para a gente. Eu não sei se existe ou não, mas muda aqui, vem um dirigente, muda para outro, aí vai, o dirigente que estava foi processado, o outro assumiu, aí foi processado por assédio, aí o outro assumiu porque era o vice, e aí agora já tem uma liminar querendo tirar, aí foi caçado a liminar. Isso não é futebol, né? Isso não é futebol brasileiro, infelizmente. E aí o Fernando Diniz, que está iniciando a carreira, que tem os seus métodos, que ele acredita, né? Porque se não acreditasse não estaria onde está, tendo sido agraciado com o título da Libertadores, né? Parece que tomou uma atitude assim muito, muito rapidamente de ser o treinador da seleção brasileira, aceitou o processo de um treinador tampão, por ser jovem, quem sabe, não sei, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Agora nós temos aí o Dorival. O Dorival já é um pouquinho mais cascudo nesse sentido, né, de ter mais tempo de trabalho. Esperamos que ele consiga, né, ter um equilíbrio e que a CBF se estabilize. Quando a seleção brasileira está instável, é porque o comando está instável. É assim, as coisas são assim, as coisas não vêm sozinhas. Né? Não é o treinador, não é o time, não é a equipe. Quando a gente tem uma instabilidade na gestão, essa instabilidade passa para todos. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Nós temos tantos exemplos aí, como é que a gente não consegue ter uma situação mais equilibrada? Nós que copiamos tudo a todo tempo, né? Principalmente da Europa, que parece ser, e dizem, não é muito a minha opinião, o melhor futebol do mundo. Claro que são o melhor futebol do mundo, eles compram são os maiores compradores do mundo. Se eles não tiverem o maior futebol do mundo, tem que. É uma qualificação horrível, né? Realmente é uma falta de qualificação. Senão, tu contrata os melhores jogadores do mundo, se não tiver o melhor futebol do mundo, o melhor treinador do mundo, então o que vai acontecer? Né? Então, são essas coisas que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção e não falar por falar só um monte de coisa ao mesmo tempo e não dizer nada.